Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos trazer aí as últimas informações do Mengão, hein? O Flamengo que com o time reserva venceu e venceu bem aí, né? O time do Bangu, 5-0 com direito a 2 gols de Carlinhos. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando também a respeito do time principal do Flamengo, que está voltando em breve, na próxima rodada. Então assiste esse vídeo até o final. O Vene Casagrande está feliz hoje. O Flamengo, enfim, ganhou uma no Campeonato Carioca. Ganhou bonito, goleou o Lanterna. Ganhou o Bangu, saiu da vice-lanterna. O Flamengo 5-0 com autoridade. Será que o Vene está feliz mesmo com esse resultado? Será que agora o Flamengo... Bom, esse time alternativo deixa uma última boa impressão. No próximo jogo o Flamengo já deve ir com a equipe principal. Vamos ver então como é que foi essa goleada. Flamengo 5, Bangu 0. O Flamengo entrou com a obrigação de ganhar e logo aos 9 minutos teve a vantagem de ficar com uma a mais. Cartão vermelho para Moretti por falta dura em Ryan Lucas. E aí, o rubro-negro já começou a aproveitar que quase chega ao gol com Guilherme, se a bola não parasse na trave. E depois, após cruzamento, Lohan manda de primeira, mas o goleiro tira. O Bangu também tentou, mas Diogo Alves evita. E é a partir daí que começa a goleada rubro-negra. O Flamengo vai no contra-ataque com Guilherme, que deixa para o Wallace aproveitar que o goleiro já estava no meio do campo e chuta, só que a bola volta para Felipe Tereza, só empurrar e abrir o placar. O time se empolgou e o Wallace agora sim, fica de frente para o gol e faz o dele. E por pouco ele não marca de cabeça. A equipe vem com Guilherme, que deixa Carlinhos numa boa para ampliar. E de novo o jovem Guilherme aparece para fazer o quarto do Flamengo. E o quinto sai de uma cobrança de escanteio. A bola sobrou para Carlinhos fechar a goleada. Final, Flamengo 5, Bangu 0. A primeira vitória do time no Carioca, que fez a equipe ir para a 5ª colocação. Olha só que coisa boa pro rubro-negro. O Flamengo goleou, ganhou a primeira no Carioca, saiu da vice-lanterna, subiu para a 5ª posição. E tem o artilheiro do campeonato, Carlinhos, é o artilheiro do Carioca, 3 gols em 4 jogos. Tá tudo bem, vibrou, comemorou, Vene Casagrande. Ou vale ressaltar também que foi contra o Lanterna e teve um expulso logo no começo do jogo. Pula essa parte. Boa tarde, Vene! Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Gente, não importa se teve um expulso no começo, o que importa é que o Flamengo venceu de 5-0. É isso, eu não vou ficar aqui reclamando, dizendo que poderia ser mais. Mas assim, o Flamengo fez aquela obrigação. Antes mesmo do jogo começar, eu já achava que o Flamengo deveria vencer o Bangu. E acho, inclusive, que o Kleber dos Santos percebeu de uma maneira tarde que a mudança que ele fez no setor ofensivo era a melhor mudança. O Wallace, inclusive, foi um dos melhores em campo. Ele entrou no lugar do Thiaguinho. O Guilherme fez uma boa partida, inclusive. Nessas 4 primeiras rodadas, para mim, o Guilherme foi o que melhor aproveitou a oportunidade. Um jogador extremamente irregular. O Felipe Luiz tem que ficar de olho nesse jogador. Mas, diante do contexto, diante do que foi o cenário, quando o Bangu tem um expulso aos 8 minutos do primeiro tempo, o Kleber dos Santos poderia até ter feito uma alteração já de imediato, tirando um volante ali de ofício, de marcação, e poderia ter botado um jogador ofensivo. Ele fez isso, mas até demorou, e no segundo tempo já estava 1-0, no segundo tempo o Flamengo consegue fazer mais 4 gols, então, querendo ou não, é uma vitória que dá uma tranquilizada para o elenco profissional, que a partir de agora vai assumir esse campeonato carioca, porque faltava isso. O povo lá de São Luís queria ver isso, independentemente se é o elenco principal ou não, mas querendo ou não, o Flamengo fez 5-0. E ontem o público foi bom, diferente dos outros jogos. Né? Foi o melhor público nessas 4 rodadas aí que o Flamengo fez nesse tour pelo Nordeste, foi o melhor público. Quase 40 mil pessoas presentes e eu tenho certeza que eles gostaram, independentemente se era o time alternativo, se era o elenco principal. Você vê um gol e eles não têm a oportunidade de assistir ao Flamengo em loco assim, com tanta frequência, para eles foi maravilhoso. Acho até que para o Carlinhos também foi bom, né? Porque querendo ou não, ele é atualmente o artilheiro do Campeonato Carioca com 3 gols. Acho que muda alguma coisa pro Carlinhos na sequência da temporada? Não muda, eu acho que... Não ganha ponto com o Felipe Luiz? Não, ele não vai ser aproveitado com o Felipe Luiz. Eu acho que o que muda é algum outro interessado pode
aumentar a proposta por ele e tentar convencê-lo a sair do Flamengo nesse momento, nem que seja por empréstimo. Eu acho que isso pode mudar. Agora, no Flamengo, não vai mudar não, até porque o Juninho foi contratado, não acredito que o Felipe Luiz queira utilizar o Carlinhos, senão ele estaria nos Estados Unidos. Teve proposta da China, o Carlinhos teve? Teve proposta de empréstimo, a gente falou aqui no programa, ele não quis ir. E ele não é o culpado, tá, torcedor? O culpado é quem deu 3 anos de contrato para ele. Ele acha que é melhor ficar aqui, e ele tem esse direito, ele tem contrato com o Flamengo. O Flamengo não pode simplesmente expulsá-lo, mas eu, no lugar dele, buscaria uma outra oportunidade, porque aqui no Flamengo ele não vai ter muitas oportunidades. Ô Pedrosa, e a expulsão foi exagerada ou era para ser expulso? O Moretti foi expulso aos 8 minutos, mudou um pouco a configuração, acho que o Flamengo venceria de qualquer forma. Vale ressaltar também o exemplo do Botafogo, que perdeu 3 jogos e teve superioridade numérica, para não tirar o mérito do Flamengo também, talvez não goleasse. E foi exagero, a expulsão foi justa, o cara chegou com a perna em cima, mas era começo de jogo, podia ter sido um amarelo, o que você acha? Não, pra mim foi justa a expulsão, uma solada na canela do atleta do Flamengo, completamente desproporcional. Pra mim, o único exagero que teve aí nesse primeiro tempo foi a saída do goleiro do Bangu. Que maluco, rapaz! Ele é bom, o goleiro é bom. Ele é bom. Não, contra o Vasco ele foi o Neuer. Contra o Vasco ele virou o Neuer. E nessa partida aí ele acabou saindo completamente desgovernado ali, que abriu o caminho pra goleada do Flamengo. Mas, obviamente, uma expulsão acaba condicionando a partida, mas ontem o Flamengo realmente fez uma apresentação melhor do que vinha fazendo. O garoto Wallace, da ponta esquerda, jogou muito bem, eu acho que é um garoto que tem que ficar de olho mesmo, gostei muito da partida que ele fez. Lamento novamente o Lohan, que mesmo sendo um jogador que já passou pelo elenco profissional, não conseguiu se destacar mesmo contra o Bangu. O cara errou tudo. Que é o pior time do campeonato, então isso aí é ligar um sinal de alerta muito grande sobre a proposta, sobre o Flamengo negar ou recusar. Sei que ainda não tem nada concretizado, mas o CSK continua tentando, mas assim, cara, eu fiquei preocupado, porque é o tipo de jogo que um cara que é acima da média, ele tem que comer a bola, ele tem que tomar conta da partida. E o Lohan fez completamente ao contrário. Já sobre o Carlinhos, mais uma vez ele mostra que é um bom jogador, só que ele não tá na prateleira do Flamengo. Eu acho que o Carlinhos é um bom jogador para, por exemplo, ser emprestado para algum clube que vai brigar pelo rebaixamento na Série A, ou um clube que vai brigar por um acesso na Série B. O Carlinhos tem bola para jogar nesse tipo de clube. É que o Flamengo, a régua é muito alta mesmo, mas mais uma vez, eu acho que tem que ressaltar aqui até o profissionalismo do Carlinhos, que toda hora é um cara que é julgado, que não joga e tudo mais, a galera fica debochando do Carlinhos e tá o Carlinhos aí fazendo gol o tempo inteiro. O Carlinhos foi bem no estadual do ano passado. Eu acho que quando enfrenta defesas um pouco mais fracas, para ser direto mesmo, o Carlinhos consegue sobressair, talvez em um time de Série B. Eu acho que o Carlinhos pode ser útil, né? Como você colocou, Pedrosa. O Lohan, Vinícius, você acha que está com a cabeça meio pensando em negociação? Está faltando uma concentração? Porque o cara não pode ter esquecido de jogar, era tão bom. E aumentam as chances dele sair? Como é que Flavinho, você está vendo esse momento? O Lohan, se o Pedrosa está levantando essa bola, essa dúvida em relação ao Lohan, e o Pedrosa nem acompanha o dia a dia dele, imagina quem está no dia a dia. Porque não é coincidência. O Tite deixou de utilizá-lo. O Felipe Luiz já indicou que não vai utilizá-lo. Se de fato ele fosse um jogador que todo mundo quisesse usá-lo, ele estaria disputando o início do Campeonato Carioca? É claro que não. Felipe Luiz não é bobo. Exatamente. Felipe Luiz entende de futebol. Então, se o Pedrosa que não acompanha, se eu que não acompanho, você que não acompanha o dia a dia do Lohan, a gente tem essa dúvida, imagina quem tá lá no dia a dia. E não é à toa que o Flamengo topa vender o Lohan por 8 milhões de euros. E só não vendeu porque a forma de pagamento do CSK não agradou. O CSK ofereceu 8 milhões de euros por 80%, parcelado até 2027. O Flamengo falou, não, por esse valor a gente vende à vista, no máximo acabamos de pagar em 6 meses. Até 2027 a gente não topa. Então, assim, para a diretoria querer negociar o Lohan, é porque eles já identificaram que o Lohan pode não agregar mais ali. Ou melhor, pode cair de produção ainda mais e perder valor de mercado com o passar do tempo. Então é melhor, na visão da diretoria, você vender agora e você, querendo ou não, garante essa boa grana, mantém o percentual de uma venda futura e você não tem o risco de perder ainda mais valor de um jogador que é um jogador valorizado, 18 anos. A pergunta é, se ele continuar no Flamengo, ele vai se valorizar mais? Sendo que ele não vai ser utilizado por Felipe Luiz? Não. A tendência é só desvalorizar. Ah, mas o Felipe Luiz deveria utilizá-lo. Gente, ninguém pode afirmar isso. Ninguém pode obrigar o Felipe Luiz a utilizar um jogador que, na visão dele, não vai agregar. Pode até agregar um jogo ou outro,
Mas, se de fato Felipe Luiz fizesse questão de ter Lohan no elenco, ele teria ido para os Estados Unidos, não teria ficado aqui disputando o início do Campeonato Carioca. E eu acho que o melhor caminho pro Lohan, pensando em projeção, por ser um atleta de 18 anos, seria ele ser emprestado, tá? Até mesmo como aconteceu com o Matheus Gonçalves no Red Bull Bragantino, onde ele não jogou como titular todos os jogos, mas ele ganhou uma bagagem ali de jogar em outro time de Série A, ele conseguiu ter outro tipo de treinamento, ele voltou um jogador melhor pro Flamengo, um jogador mais maduro. No caso do Lohan, se o Flamengo não tivesse precisando de dinheiro, ou se realmente essa proposta não fosse avaliada como positiva, é emprestar para algum clube, para ele poder ganhar bagagem, porque são só 18 anos, a gente entende isso. O moleque ainda tem muita coisa para crescer, ainda tem muita coisa para evoluir. O que me chama a atenção é que nesses jogos de baixíssimo nível, ele não consegue se destacar. É esse o único ponto que a gente está colocando aqui. Agora, se é técnico, se é talento, se é físico, se é vontade, é outra história. Eu acho que talento ele tem. A questão é o que está acontecendo dentro de campo. Ele não consegue se sobressair. E é isso que chama a atenção. No final das contas, repito, se eu fosse um gestor do Flamengo, por exemplo, e não, eu acho que esse dinheiro aqui não vai me fazer falta, eu emprestaria o Lohan e deixaria ele maturando em algum outro lugar. Agora, com a situação do Flamengo precisando dessa grana, que não é uma grana ruim, eu acho que vender também não é nenhum absurdo. Eu concordo com o Pedrosa. Agora, o grande ponto é, alguém quer o Lohan por empréstimo? E eu acho que para ele ser emprestado, ele tem que ser emprestado para um time que ele vá ser titular. Sim, vai jogar. É isso. Não adianta ele ser emprestado para um time que ele vai ser reserva. Aí é melhor você ficar com ele aqui na reserva e tentar contar com ele. A questão é o seguinte, até o momento nenhum outro clube fez uma proposta concreta ao Flamengo, a não ser o CSK. E eu concordo com o Pedrosa. Para mim, o melhor caminho seria um empréstimo para um time que ele vai jogar. Para ele ganhar minutagem, para ele ganhar confiança, isso é importante. Agora, ninguém fez uma proposta como essa ao Flamengo. E o Flamengo recebeu essa proposta do CSK como vantajosa porque vai precisar fazer receita com venda de jogadores. E a gente está falando aí, quais jogadores podem ser vendidos? Você vai vender o Wesley agora? Não faz o menor sentido. Então o Lohan, querendo ou não, pode ser uma boa oportunidade do Flamengo fazer caixa, o fluxo de caixa, e você não ter o risco de perder ainda mais o valor de mercado com o Lohan. A questão é o seguinte, quem vai querer o Lohan por empréstimo? E a certeza de que ele será titular? Agora tem uma incógnita, acabou se desvalorizando ainda mais o Lohan nesses jogos que ele não se destacou. O time principal se prepara, deve entrar em campo no sábado contra o Volta Redonda. O Cebolinha, que está em processo de recuperação e já começou a treinar nos gramados, ele conversou com a Flá TV. Vamos ouvir então como é que está esse processo de retorno do Cebolinha, essa transição para voltar a jogar. Fala aí, Cebola. Eu vejo que nesses 10 dias aí tem dado resultado, né? Creio que foi muito importante esse período e a gente conseguiu individualizar bem, fazer os trabalhos em tempo integral ali, então isso me condicionou mais ainda para que eu pudesse estar voltando agora na melhor forma. E podendo participar agora mais de perto, tenho visto a importância que vai ser essa pré-temporada, porque esse vai ser um calendário muito apertado, né? A gente tem uma competição muito importante ali também no meio do ano, que acaba apertando mais ainda o nosso calendário, mas tem sido importante, fico muito feliz de estar sendo integrado agora nesse restante de pré-temporada, né? E creio que a gente está se preparando bem aí, porque o ano vai nos trazer muitos desafios e a gente tem se preparado bem fisicamente e também mentalmente, creio que a gente vai dar resultado. O Cebolinha estava jogando bem quando se machucou, né? Assim como o Pedro, o pessoal está na ansiedade para revê-los, mas vai ter que esperar um pouquinho, né, Vênio? O Pedro lá para o meio do ano, o Cebolinha não sei exatamente qual a previsão para esse jogo contra o Volta Redonda, não. Esse time que deve enfrentar o Volta Redonda já deve ser o que pega o Botafogo na final da Supercopa. Pois é, inclusive, se não fosse a Supercopa do Brasil, esse time não entraria em campo contra o Volta Redonda, porque o planejamento era manter o elenco alternativo. Mas, por conta da Supercopa do Brasil, a nova gestão mudou o planejamento e vai botar esse time para jogar, para dar ritmo de jogo. Mas o Cebolinha, embora ele já esteja treinando com os demais jogadores, ele está liberado pelo departamento médico, ele ainda está trabalhando a parte física. Muito pouco provável que ele vá para esse jogo de sábado. A tendência é que ele fique à disposição para o jogo de quarta-feira. Então, pro jogo contra o Botafogo, o Cebolinha... Sim. Pro jogo contra o Botafogo, dia 2 de fevereiro, Cebolinha vai estar à disposição. Óbvio, se ele não voltar a sentir dores no local que ele teve o problema, mas a tendência é que ele fique à disposição já na quarta-feira, já pensando no duelo com o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Mas para esse sábado, muito pouco provável que ele viaje.
E aí o Flamengo vem com uma preparação antes do Botafogo e até uma rodada antes para esse time, Pedrosa, já que o Botafogo só deve colocar os titulares em campo na quarta-feira, no clássico contra o Fluminense, já é uma vantagem para o Flamengo. Não, o planejamento do Flamengo em 2025 é bem superior ao do Botafogo. Em relação à questão técnica, a questão tática, até mesmo física, que o Botafogo teve que se apresentar um pouco depois, porque as férias foram depois em relação à temporada do ano passado, o Botafogo não tem técnico, gente. Certo. Então, assim, mesmo se não vai ser um jogo ou outro que vai mudar a preparação melhor do Flamengo ou a do Botafogo. A questão é, o Botafogo não tem técnico. Tem um time titular que vai poder jogar, tem jogadores de qualidade e tudo mais. Isso aí ninguém discute. O Botafogo é atual campeão do Brasileiro e atual campeão da América. Agora, em relação a planejamento para 2025, pode ser que o Botafogo esteja realmente deixando para lá e tá tudo bem, é uma escolha. O Textor, inclusive, deu uma entrevista para a Placar TV, o programa que eu participo, e ele fala que, na verdade, a temporada para ele, na cabeça dele, começa em abril. É só em abril, porque é quando começa o Campeonato Brasileiro, é quando começa a Copa do Brasil. Essas Supercopas, a Recopa, são importantes, mas ele não tá mostrando nenhum tipo de pressa para definir um treinador pensando em Supercopa do Brasil. Ele quer definir um treinador para manter o Botafogo nas principais competições no topo, foi isso que ele disse. Então assim, cara, eu acho que o Flamengo é favoritíssimo, né, para essa partida. Não que o Botafogo não possa vencer, repito, tem um time que é qualificado, mas em relação a planejamento, a preparação, Felipe Luiz está aí desde o ano passado, conhece melhor seu elenco, o Flamengo não perdeu peças, o Botafogo perdeu peças importantes, é um time mais enfraquecido em relação ao ano passado, sem dúvida alguma, na minha visão, o Flamengo está mais preparado para esse jogo. E aí aumenta a pressão também, né, Vini? Porque o torcedor está acompanhando o noticiário, sabe que o Botafogo está aí sem técnico, sem nada, e o Flamengo já se preparou, o time principal já jogou amistoso, joga nesse sábado, tem outro jogo no meio da semana, enfim, acaba levando uma pressão maior para o Flamengo para essa final. Flavinho, acho que pressão não é a palavra certa, porque eu não quero dar essa valorização toda à Supercopa do Brasil no sentido que se o Flamengo perder, pronto, tem que mudar tudo, é desespero, é crise, é protesto da torcida no Ninho do Urubu. Acho que isso não tem que acontecer. É apenas um jogo. Óbvio que a gente, partindo desse princípio que o Pedrosa acabou de mencionar em relação ao Botafogo, você também comentou agora, é óbvio que o favorito é o Flamengo. O favoritismo para o Flamengo vai aumentando com o passar do tempo. O Botafogo não tem treinador, não é só saída de jogadores, não tem um comandante. Então, assim, é óbvio que o favorito é o Flamengo. Mas isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar? Não. Isso quer dizer que se o Flamengo perder tem que ter crise, cobrança em cima do Felipe Luiz? Também não. E o fato para o John Textor começar a temporada em abril, eu acho que esse é o pensamento de grande parte dos clubes que fazem a Série A. Se você for parar e analisar, apenas os clubes paulistas dão o devido valor ao campeonato estadual, até porque a gente já mencionou isso aqui, eles ganham premiação de 44 milhões de reais só por participar do campeonato. Então eu acho até justo eles darem um devido valor a essa competição, e se a gente for parar e assistir aos jogos de lá, são bem melhores que os jogos aqui do Campeonato Carioca. Então eu acho que o Campeonato Estadual, o Campeonato Carioca aqui não tem que servir de parâmetro para nada, e a Supercopa do Brasil também não tem que servir de parâmetro para nada. Ano passado, São Paulo ganhou a Supercopa do Brasil. O São Paulo foi campeão de alguma coisa? O Botafogo foi parar na Taça Rio, foi campeão da Taça Rio. O Botafogo ganhou o quê? Libertadores, Campeonato Brasileiro. Repito, não tem que ser parâmetro para nada. Vamos falar do Flamengo agora no Futebol 360. 5-0 para cima do Bangu. E o técnico Kleber Santos falou sobre essa vitória. Tivemos ali, desde o dia 27 de dezembro, traçado um plano para esse grupo que se apresentou nessa data. Traçamos a pré-temporada, que foi curta, mas foi muito proveitosa, e em momento nenhum a gente duvidou daquilo que estava sendo feito, né? Todos nós da comissão técnica, do departamento médico, da direção e os atletas que estavam aqui conosco tiveram a convicção daquilo que estava sendo feito era o certo. Tivemos um ambiente maravilhoso aí nesses dias todos que tivemos aqui pelo Nordeste, com a recepção da torcida em todos os locais que nós fomos. Não é fácil permanecer durante esse tempo todo juntos, né? Mas os atletas realmente tiveram um comportamento exemplar aí nesse momento que tivemos a excursão por aqui pelo Nordeste. A gente estava buscando bastante o Carlinhos ali, tanto nos 3 primeiros jogos quanto hoje, né? Ele foi feliz nas finalizações do jogo de hoje, conseguiu fazer esses 3 gols durante esses 4 jogos. É um atleta que tem essa característica de jogar mais enfiado ali na área, jogar mais próximo do gol.
e realmente mostrou o seu valor, né? O atleta que está se dedicando bastante ali, o dia a dia de treinamento, ajudando bastante aos jovens atletas também da sua posição, para que ele possa ter as oportunidades que possa vir a ter. Tá aí, muitos elogios ao Carlinhos, 2 gols, 3 gols, né, nesses jogos. Resta saber se tudo isso será suficiente para que o Carlinhos tenha oportunidades quando o Flamengo começar a jogar com seu time principal, Jailson. Ontem, para mim, a atuação ficou muito marcada por conta da expulsão, como a gente estava falando na hora que estava mostrando os gols ali rapidamente, né, o giro pelos estaduais. Obviamente, ter um jogador a mais durante basicamente o jogo todo facilita principalmente para o setor ofensivo. A questão para mim, em relação ao Flamengo nesses jogos de pré-temporada, vamos dizer assim, né, com ainda o Sub-20, enfim, o time bem mesclado ali com a garotada, alguns jogadores deveriam ter aproveitado um pouco mais essa oportunidade. Eu digo o próprio Carlinhos, o Pablo, o Lohan, que é um menino da base que, enfim, a diretoria e muitos torcedores colocaram muita expectativa. E para mim, nesse início, não entregaram tanto. O Carlinhos conseguiu ontem alguns gols, aí como eu falei já no início, por conta de ter mais espaço. Mas é um cara de presença diária, como ele falou, é um cara que se move menos, é um cara ali que, enfim, se vai precisar de um jogador de referência, de bola aérea, esse cara, é o Carlinhos que pode entregar esse tipo de jogador, esse tipo de perfil. Resta saber como o Felipe Luiz vai utilizar, porque o Felipe Luiz geralmente gosta de utilizar atacantes mais móveis, né? Jogadores que se mexem um pouco mais. Vamos ver se o Carlinhos vai ser utilizado pelo Felipe Luiz. Só que, ao meu ver, esses 3 jogadores, principalmente, deveriam ter entregado um pouco mais nesses jogos com a garotada. Fernando Campos, Flamengo desencantou. É o Flamengo B? Não é nem o B, né? Acho que é o C. Se bobear, o D. O Flamengo tem um elenco muito poderoso. Acho que a estratégia do clube foi bem traçada, pensando no que tem de calendário para essa temporada. Daqui a pouco você tem uma Supercopa para disputar e precisa preservar os seus principais jogadores. Acho que, no geral, o saldo não foi positivo. Eu discordo. O início do campeonato foi ruim da garotada, de alguns jogadores mais experientes. Eu também esperava mais, por exemplo, de um Pablo, que mostra nesse início de temporada por que não era utilizado no Botafogo. E acho difícil que ele consiga ter minutos nessa temporada com o Felipe Luiz. Vai ter que se adaptar e vai ter que crescer muito de produção, né? O Pablo, que é um dos jogadores mais experientes. E falar um pouco dessa garotada, assim. Primeiro o Carlinhos, né, antes da garotada. O Carlinhos, ele tem um desempenho muito bom no Campeonato Carioca, né? No ano passado ele foi vice-artilheiro pelo Nova Iguaçu, tanto que o Flamengo foi lá e contratou no movimento ali de você gastar pouco e tentar apostar em um jogador que tinha se destacado no Carioca pelo Nova Iguaçu. Mas eu acho muito difícil ele ser aproveitado pelo Felipe Luiz. Assim, na hierarquia do Felipe Luiz, obviamente, ele não tem o Pedro agora, mas pensando em todo mundo bem, ele vai ter o Pedro, ele vai ter o Juninho, ele vai ter o Bruno Henrique. Obviamente, se ele fizer um sistema com dois... Tem Alcaraz também. Eu prefiro o Alcaraz jogando mais como um meia, né? Também. Vindo de trás. Mas se ele formar um sistema com 2 atacantes ali, talvez em algum momento você precise da característica do Carlinhos. De um cara que é um camisa 9, um cara com mais presença de área, fazer o pivô, jogar de costas. Mas a verdade é que, assim, ele acaba destoando muito, tecnicamente, do nível dos outros jogadores. Então, acredito que ele vai ter poucos jogos para desempenhar nessa temporada. Ontem fez um bom jogo, mas acho que a partida foi muito condicionada por conta da expulsão. E ele fez o papel dele. Para ele ganhar confiança, ótimo. 3 gols em uma partida. Já sendo o artilheiro do Campeonato Carioca. Mas na projeção real do potencial do que é o Flamengo, dentro do que ele já mostrou no ano passado, eu acho que ele está abaixo do que o Flamengo precisa para essa temporada de 2025. Sobre a garotada, quem fez o bom jogo ontem foi o Guilherme, né? De novo. Gol e assistência. O garoto aproveitando, jogando ali por dentro, né? Se movimentando, participando com gol, participando com assistência na criação. Ele fez gol ano passado até. No final do Brasileiro ele foi utilizado, fez gol. Sim. Ali o meia pela esquerda. O Zé Wellington também, o lateral esquerdo. O Ryan Lucas, o volante, camisa 5. Enfim, alguns garotos aproveitaram. Mas eu sempre, aproveitando que está ali, né, a imagem,
O Lohan tinha que ter aproveitado mais. É isso aí. O Lohan tinha que ter aproveitado mais. Porque é o jogador que teria características para ser aproveitado. Sim. Porque a gente está falando do Carlinhos, talvez não tenha características. Acho que é um jogador para, de repente, ter alguma minutagem mais pequena na temporada. Porque você tem o Pedro como titular, o Juninho como reserva, mas com outra característica. Então, eventualmente, se você precisasse de um cara de área, e acho que a temporada, por ser muito extensa, pode ser que esses minutos apareçam, porque você está falando de uma temporada com muitas competições, se o Flamengo ir longe em tudo para mais de 70 jogos, pela característica dele, mais diária, talvez, eventualmente, ainda que seja um jogador que tecnicamente destoe do restante do elenco. Então, acho que ele poderia ser utilizado eventualmente, pensando nessa característica, ainda, como o Jesus colocou, não é muito o que busca o Felipe Luiz, mas, de repente, situações pontuais. Como o Tite chegou a ser titular em alguns jogos no ano passado, muito, né? Porque buscava, que é o cara mais porque próximo. Porque o Tite joga com pivô. Exato. O Tite gosta de jogar com um atacante mais ele fez um bom jogo em BH, né? Contra o Galo. Sim. Mas no caso do Lohan era um cara que acho que teria espaço por característica. Assim, acho que é um cara que poderia ser um eventual substituto do Arrascaeta em alguns momentos da temporada. Então era um cara que acho que poderia ser bastante utilizado. E foi muito bizarro assim, a história. Dá uma olhadinha nos números que vão aparecer agora na nossa tela, exatamente sobre o Lohan, para ilustrar, ajudar um pouco essa nossa análise, porque é um jogador que perdeu muito espaço, né? Inclusive o Flamengo negocia aí uma provável venda para o CSKA. Flamengo pedindo 10 milhões de euros, a informação é que o CSKA oferece 8, pode ser que o Lohan, que perdeu espaço no time, de repente, pelo menos rende aí financeiramente para o Flamengo. 35 jogos, 16 como titular, média de 41,1 minutos por partida, em 35 partidas, 2 gols, 3 assistências. Fez estreia no time principal com 16 anos, muito jovem. E uma expectativa grande, porque quando estreou, foi titular algumas vezes, fez bons jogos, mas caiu muito, né, Jailson? Então, também não é ficar batendo no moleque, o Lohan ainda é um final de adolescência ali. O Lohan agora está com 17 ou 18, se eu não sei, 18 agora, né? Então, a questão, obviamente ele subiu muito cedo, queimou algumas etapas, mas eu tenho algumas questões, porque eu acompanho o futebol do Lohan há bastante tempo. Lembro dele no Mundial Sub-17, ele perde a vaga de titular, ele era titular, e ele perde a vaga de titular justamente para o Estevão. Hoje, bola de ouro, não precisa falar do Estevão, mas é porque o Lohan estava jogando aberto. Eu lembro que acompanhando o futebol do Lohan, você fala, cara, o Lohan tem que jogar um pouco mais centralizado. O Lohan, para mim, não é esse ponta-direita que é o Estevão. O Estevão é o ponta-direita mesmo. O Lohan, para mim, é um cara que pode jogar um pouco mais centralizado, porque é muito forte. Só que o Lohan tem... E aí são ajustes. Ele, como eu falei, é um moleque ainda de 18 anos. Só que, pra mim, o Lohan precisa soltar um pouco mais a bola. Eu acho que é o ponto principal do futebol dele. O Lohan joga muito. Tem uma perna esquerda muito forte, mas não é aquele canhoto com a direita cega. Ele consegue cortar para a direita e fazer jogadas. Só que, geralmente, ele pega a bola da esquerda para dentro, da direita para dentro, quando ele está jogando, para ir cortando, para, enfim, auxiliar seus companheiros. Até alguns jogos desse Carioca eu vi ele se irritando, às vezes, com os atacantes que não estavam fazendo facão, que é o movimento que o atacante faz de atacar a linha da zaga para o meia conseguir dar o passe. E o Lohan, ele faz esse tipo de jogada muito bem, ele confia muito na habilidade e na técnica dele, só que por vezes ele prende muito a bola e ele acaba perdendo. E aí quando ele acaba perdendo a bola, ele demora um pouco mais para recompor. Só que tem essa questão aí, o Flamengo renovou por cifras altíssimas o contrato do Lohan, e agora, depois de, sei lá, uma temporada, basicamente, porque foi na temporada passada que ele começou a ter um pouco mais de espaço, já vendeu o garoto, eu também não concordo. Não concordo. Mesmo a 10 milhões de euros, a pedida do Flamengo, né? Sei lá, de repente, alguma coisa do staff dele, falar, não, vamos aceitar, vamos sair daqui e tudo mais, e aí amadurece lá fora, de repente é uma questão do staff dele. Mas eu digo, pro jogador, em questão de Flamengo e jogador, eu não concordo com essa venda, porque eu acho que ele é muito novo, ele ainda pode amadurecer muito, tem o Felipe Luiz ali, enfim, alguns atletas mais experientes que poderiam auxiliá-lo ali. Então, eu não concordo dele sair agora, mas se for alguma coisa dele com o staff dele, aí... É um movimento, de fato, estranho da direção. É uma venda precoce, porque a gente está falando de um cara muito talentoso, jogador de seleção de base, um jogador que no ano passado teve a sua melhor versão, se destacou mais
no momento que o Flamengo precisou, né? Com o Tite, né? O Flamengo estava dilacerado, né? Completamente desfalcado, e ele jogando bem. E eu também acho que ele é um cara que ele é mais influente, ele é mais letal quando ele aparece por dentro. Ele é um cara que Eu tem... quero entender esse raciocínio, essa opinião de vocês. Por que é muito precoce? O que tem de diferente se quase todos os bons jogadores em clubes grandes do Brasil não tem algum destaque? Eles são vendidos precocemente. Então... Hendrick, Estevão... Mas aí depende das cifras, né? E o valor. O valor e o destino. tá. O valor do Estevão lá batendo 60 e tantos milhões, o Hendrick é mesmo 40 e tantos para 50, se eu não estou enganado. Fora o Vinícius Júnior, Paquetá, enfim, todos, o próprio Reinier, que, enfim, não conseguiu seu espaço no Real Madrid, mas que foi vendido por cifras altas. O Lohan era uma das promessas do ano passado, que o Flamengo, por exemplo, tinha a expectativa de garantir o 2025, um exemplo, garantir o caixa de uma temporada inteira. E aí você já vender por valor, 10 milhões... Né? Você acha o valor baixo. Você já vender por 10 milhões porque ele não amadureceu, por exemplo, em uma temporada, eu acho que está equivocado. Eu acho que é precoce, como o Dona falou. A não ser que o Flamengo mantenha aí uma fatia, uma porcentagem. Mesmo assim, ele podia amadurecer aqui, né? Mas é o cara que tem mais potencial hoje da base. Ele é o personagem, eu concordo com o Dom que, assim, eu esperava mais dele no Campeonato Carioca. Talvez uma desmotivação também do Lohan de... Não fui pra lá. Não fui pra lá, não tô com o grupo principal, a diretoria quer me vender. Assim, a gente tá falando do Flamengo, gente. O Flamengo, quando ele tá numa mesa de negociação, beleza, você tá oferecendo 10, mas eu quero 20. Eu quero 30. Ele tem força hoje para pedir e fazer grandes vendas. Só para dar um exemplo, tudo bem que é um jogador titular que cresceu muito na última temporada, mas o Wesley, que é um lateral direito, hein? Pode ser vendido por 20 milhões de euros ou mais. Tá jogando O 20 muito, foi né? recusado. 20 foi recusado. 20 foi recusado. 20 foi recusado, assim. Então, eu acho que é precoce. Sinto no Lohan que ele precisa de mais foco, talvez entender o potencial que ele tem, porque ele tem o dom, ele tem qualidade. Você olha o jogo dele, você vê que é um jogador que sabe jogar, né? Que pode ser lapidado, a bola pode ser bate no pé desenvolvido. dele é diferente. Só que eu acho que falta, às vezes, um foco maior na parte mental. Talvez o Flamengo internamente tenha avaliado isso. Só que tá muito cedo também para você decretar. Esse garoto aqui não tem como dar certo. Eu acho que tem como dar certo. Ele tem de fato um ano, né? E mesmo que não dê, eu acho que vale o risco. Qualquer contratação ou venda é sempre um risco. Quando você tem, de repente se vende esse jogador, mas ele valia muito mais. Tem situações que, né, do Vitor Reis, quando vem com 35 milhões de euros, que aí não dá para você negar, ainda mais com um zagueiro, que normalmente, pela lógica do mercado, se paga mais alto. Mas não é o caso do Lohan. Acho que pelo valor, ali na casa dos 10 milhões de euros, lógico que é um valor significativo, mas de um jogador extremamente promissor. Acho que vale você arriscar apostar, porque você tá falando de menino de 18 anos ainda. E assim, o que eu acho que eu até ia falar bizarro da situação é que foi tudo muito rápido. A inserção dele, e aí de repente ele sai muito rápido do time titular, não tem espaço. Acho que tá tudo. Vamos com calma. E ele tá num clube que tem um elenco muito sólido, assim, um elenco muito forte. Acho que ele pode ser um processo de inserção dele novamente de forma cautelosa. E o Felipe Luiz conhece a base, assim, ele, ainda mais do Flamengo. Então acho que é um contexto muito ideal para você pensar num novo início dele no time principal. Então acho que todo o contexto, pensando no Flamengo, pensando no talento do jogador, eu acho que vale o risco de você recusar esse dinheiro agora para ter, de repente, um retorno técnico e até financeiro mais para frente. E o Dom que fala sobre ter sido muito rápido, de fato foi uma ascensão meteórica, e aí você também tem que olhar pro lado humano do cara. É isso aí. Porque é um jogador que explodiu, que se tornou uma peça importante no ano passado do Flamengo, a maior torcida do país, a vida dele mudou. Então você precisa dar um suporte, porque esse cara está amadurecendo. Ele vai ter mais acesso a mais coisas, ele vai ter mais fama, ele vai ter mais dinheiro. Da cabeça tem um deslumbramento que às vezes pode atrapalhar. Exatamente, isso pode atrapalhar. O Hugo mesmo, o goleiro do Corinthians, falou isso recentemente. Ele falou que deslumbrou mesmo, que ele estava outro dia, ia pro treino, no Ninho, e depois do nada apareceu com a marca lá, ganhou de presente um carro absurdo. Do nada apareceu na garagem dele. É complicado, cara, deslumbra mesmo, às vezes. Então, eu acho que o Flamengo tinha que ter paciência. Como eu falei, o moleque que surgiu é divisão de base de seleção, não é qualquer coisa. É divisão de base de seleção, percorreu basicamente todas as seleções de base. E diferente de uns garotos que sobem, o Lohan é forte fisicamente.
Um touro. Não é aquele franzininho, sabe? Que qualquer toque vai cair. Ele é forte fisicamente. Então, eu acredito que apenas alguns ajustes e focar, como o Donan disse. Ver ali se está precisando de alguma coisa, sabe? De questão de staff. De repente, até essa movimentação é que a gente não sabe. Então, seria uma responsabilidade da nossa parte falar ou afirmar qualquer coisa aqui desse tipo. Mas a gente sabe que também tem muita gente por trás. E, às vezes, é uma garantia ali, sabe? Ó, vamos pegar essa proposta, vamos embora, a gente não sabe como é que vai ser esse ano no Flamengo, a concorrência tá grande e tudo mais, sabe? E é um garoto. Eu sempre tento, é difícil assim, mas eu sempre tento me colocar o que eu fazia com 18 anos, sabe? Eu sempre tento levar para esse lado. Cara, com 18 anos, pelo amor de Deus, eu tava tentando dar um jeito para entrar na faculdade. Eu tô olhando aqui esse pra moleque, você, Jailson. Quando você tinha 18 anos, não faz muito tempo, não. Olha a cara de garoto dele. É só a cara. Já é pai de família. Ele falou assim, tô pensando quando eu tinha 18 Mas anos, é como se isso fosse exatamente. muito tempo atrás. Bons tempos, né? Mas bons tempos, exatamente. Mas é isso. É uma pressão danada em cima de um moleque que subiu com uma expectativa muito alta. Ele entregou, como o Donan falou ali logo no início, eu lembro daquele jogo contra o Corinthians, ele ajustado ali com o Gerson pelo lado direito. Entrou com muita personalidade. Muita personalidade, segurando a bola, mas depois já acabou perdendo espaço, isso é natural. A gente já viu isso várias vezes com garotos que sobem da base. Então, acredito que o 2025, o início, justamente com a garotada, ele deveria ter segurado o piano, né? Porque era um cara que já tinha tido oportunidade no time de cima em 2024, mas não segurou, e acontece. E agora, para mim, seria vê-lo com os caras do time. Se por acaso realmente houve um deslumbramento, perdeu um pouco o foco, o clube às vezes faz isso, é para dar uma segurada mesmo, para colocar o pé no chão, ó. Dá uma segurada Você não que foi, você né? tá só começando. E o que eu acho importante também reforçar é que além da questão do talento dele, a gente está falando de um jogador muito promissor, e seria, acho que o discurso valeria mesmo se ele tivesse vários jogadores da mesma posição, é que eu acho que ele tem características que podem agregar muito nessa temporada do Flamengo. Acho que ele é um cara que pode ser uma peça importante. Então, sem projetar, não, ele vai ser titular, vai ter um monte de minuto. Não, mas ele tem características, acho que caem muito bem para o elenco do Flamengo. Acho que o Flamengo precisa de um cara como ele. Então, acho que isso só potencializa a argumentação a favor da permanência do Lohan. Pois é, pessoal, o Flamengo que ontem enfrentou o Bangu aí, né, o Flamengo Sub-20 enfrentou o time do Bangu e venceu por 5-0 com direito a 2 gols aí de Carlinhos, né? Carlinhos marca 2 vezes contra o time do Bangu. E lembrando que o Flamengo também vai voltar, tá? O time principal do Flamengo já vai voltar já no próximo sábado, contra o Volta Redonda. Tudo indica que o Flamengo já vai voltar agora contra o Volta Redonda. Então sábado já tem um elenco principal do Flamengo atuando aí no Campeonato Carioca. O que é que vocês acham aí também, né? Segundo informações aí também, o Lohan está de saída do time do Flamengo. O time está tentando aí vender o Lohan para um time do CSKA, né? O que é que vocês acham aí da venda do Lohan, né? O Flamengo tenta negociar aí o jogador. Vocês acham que o Lohan já deu o que tinha que dar no Flamengo, não aproveitou as oportunidades, não aproveitou as chances que teve no Flamengo? O que é que vocês acham? Na sua opinião, o que é que vocês têm a falar sobre o garoto Lohan, né? Que na minha opinião, pelo futebol que ele estava apresentando na categoria de base, por tudo que a torcida, por todo o clamor que a torcida pediu para que ele tivesse uma oportunidade e ele não aproveitou, acredito que ele, né, deveria ser negociado. Mas na sua opinião, Lohan deveria ser negociado ou não? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!